Boa noite a todos. É com grande satisfação que hoje realizaremos a formatura do curso básico de música e instrumentos, violão, violino e violoncelo. Chamamos a aluna formanda no instrumento violão, Manuele Santana dos Santos. Chamamos a aluna formanda no instrumento violoncelo, Morgana Kremer. Chamamos a aluna formanda no instrumento violino, Pamela Mombas. Passamos a palavra agora ao diretor executivo da Fundarte, senhor Rodrigo Endes Koschenborger. Boa noite a todos. Boa noite, formandas. Manuele, Morgana, Pamela, as três passaram um tempo tendo aula comigo também, né? Fico bem orgulhoso de ver vocês evoluindo, crescendo, chegando nesse ponto que estamos hoje. A Fundarte é uma escola, por mais que a gente faça eventos e faça milhares de coisas, tem um canal de TV, tem concertos, enfim, o grande objetivo da Fundarte é uma escola. Temos ex-alunos aqui, né? Pessoas que já passaram por esse palco, estudaram aqui, e a gente sabe o quanto é importante toda a caminhada que vocês já fizeram. Como é importante sentar a bunda numa cadeira e estudar, né? Horas e mais horas, ouvir que o dedo não está legal, que o dedo está torto, que falta dedo em alguns momentos para tocar tudo que gostaria de tocar. As famílias são uma coisa muito importante nessa formação, porque sem esse apoio em casa, para adquirir um instrumento, para trazer até a instituição, para apoiar na hora difícil, para agora, né, vamos parar de preguiça, vamos lá estudar um pouco. Esse é o papel da família. E estudar música, ela não quer dizer que a gente vai ser, apesar de alguns se tornarem profissionais, não quer dizer que a gente vai, todos que se formam aqui vão atuar com música, vão trabalhar com música de forma profissional. Mas que a gente tenha uma constituição mais ampla, que a gente possa olhar para o mundo de outros olhos, para que a gente consiga ouvir o mundo de outra maneira, percebendo coisas que a gente não iria perceber sem ter estudado música. Detalhes do nosso dia a dia, uma maneira de conversar com um amigo, uma maneira de chegar em casa, de sair de casa, entender que não é simplesmente rolar uma tela para que as coisas aconteçam, que a gente precisa, em várias situações, botar a bunda na cadeira e fazer aquilo acontecer, né? A gente precisa estudar, precisa se dedicar. Isso não é só na música, mas a música ensina isso. Quando a gente precisa executar um repertório, precisa estar com aquilo na mão, a gente precisa sentar a bunda, estudar, fazer um percurso, o início, o meio, o fim. E aí, se a gente passa 2, 3 semanas sem tocar aquilo, opa, já é cobrado porque precisa estudar de novo. Isso é a grande lição que a música nos traz. A gente precisa estar sempre evoluindo, sempre se dedicando, sempre fazendo, praticando isso. E a gente falei já das famílias, falei da dedicação de vocês, do orgulho que eu sinto em vocês estarem aqui. Os professores, professor Eduardo, professor Jonathan, professor Heine, quero agradecer a eles e parabenizar, e falando deles, falo de todos os professores da instituição que se dedicam para entregar o melhor para os seus alunos, para que a música ou esse percurso que a gente faz não seja tão dolorido, tão penoso, que a gente faça isso com mais leveza, entregue cada vez melhor, cada vez mais, certo? Estou ansioso para ouvir vocês, parabéns mais uma vez, bom concerto, boa formatura, felicidade. E muito importante, professores e funcionários, porque a gente tem uma equipe de funcionários que atua direto nesse trabalho, né?
A gente chega numa sala de aula que ela não está bem limpa, se a gente não tem uma chamada organizada, se a gente não tem toda a documentação em dia, se a gente não tem uma janela abrindo e fechando ou um ar-condicionado funcionando, tudo isso é importante para que a gente também consiga entregar um bom trabalho como escola e que vocês possam aproveitar o melhor como alunos. Então, parabéns e agradecimento também aos funcionários da instituição. E vamos à formatura? Parabéns a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Convidamos os professores Eduardo Pastorini, o professor Heine Ventz e o professor Jonathan dos Santos para o pronunciamento. O professor Eduardo é professor da Manuele, né? Vamos passar aqui a palavra para ele, então. Boa noite a todos. Boa noite, formandas, colegas. E pegou meio de surpresa aqui que eu tenho que falar alguma coisa, mas, enfim, eu entendo que também é uma fala rápida, né? Mas queria dizer que lembro muito bem quando a Manuele chegou aqui na Fundarte. Hoje ela é uma moça já, uma adulta, né, Manu? 18 anos já, né? Não, ainda não? 19? Uau, é mais do que eu tinha em mente, né? 19 anos. Mas porque vi ela, né, desde muito pequeno, assim, acho que com 7, 8 anos, chegou aqui, começamos a ter aula e tem bastante vívido, assim, né, dos alunos quando eles chegam e depois agora chegam nesse momento formando já nessa idade adulta, né, então a música nos ensina muitas coisas, né, assim, habilidades cognitivas, habilidades comportamentais, porque a gente às vezes chega num grupo e já quer sair tocando e o maestro ou o professor fala, espera a sua vez, agora é o colega do lado que está tocando, então a gente acaba esperando, aprendendo a ouvir também, a se concentrar mais, né? E música é comunicação, então de certa maneira a gente também aprende a se comunicar melhor, né? E tenho certeza que a Manu, muito além de ter aprendido habilidades importantes do violão, e agora ela tem uma autonomia para fazer o que ela quiser com essas habilidades, né, no seu instrumento. Ela também adquiriu habilidades como ser humano, né, que vai levar certamente para a vida, e eu acho que esse é o objetivo, como o diretor falou, né, a gente trabalha aqui para formar os melhores músicos possíveis. Muitos acabam se profissionalizando e às vezes com carreiras importantes mundo afora, né? Não são poucos os exemplos aqui que nós temos. Mas o mais importante é levar isso para a sua vida, né? Independente do que você for fazer, tenho certeza que a Manu e as nossas queridas formandas também vão estar levando para suas vidas a música, né? E quero dizer também para a Manu que eu também, quando comecei a te dar aula, eu era um outro professor. E esse professor também foi aprendendo e se transformando junto nesse processo. Então também queria te agradecer por aguentar esse processo também, junto comigo. E crescemos juntos, isso eu acho que é o mais importante. Desejo sucesso para vocês, de coração, e contem sempre com a gente. Professor Jonathan, então, professor da Morgana, né, de violoncelo. Boa noite a todos, formandos, professores, colegas. Bom, é um orgulho muito grande estar nessa noite aqui. É a primeira aluna que eu orientei, a Morgana, que eu tive o prazer imenso de trabalhar esse ano. Lembrando que é um trabalho que começa com o professor Josemir, passa pelo professor Lucas, e eu estou tendo a felicidade de finalizar. A Morgana, ela já trabalha com música, ela toca piano, e o que a gente buscou desde o início do ano foi um repertório que, ao mesmo tempo que tivesse desafios, fosse prazeroso no gosto dela também, o que ela queria tocar nessa formatura dela. Quero dizer para as meninas que esse é um momento muito especial, independente se depois vão tocar música ou não, mas é um momento que vai ficar guardado na memória de vocês como uma boa lembrança, eu acredito. Então, apesar do nervosismo, aproveitem o palco de vocês. Professor Heine, professor da Pamela.
Boa noite a todos. Grande alegria também estar aqui, bastante seguido, né, inclusive no momento do apagar das luzes, que é esse momento da formatura, e é uma grande alegria sempre estar participando, estar formando alunos, estar participando desse momento. E da Pamela, é grande alegria também, assim, de ver ela ainda dente de leite, né? Passou também por outros professores, né? O Daniel e a professora Karen também, né? E desses momentos altos e baixos, né? E a Pamela também, ela se formou em balé, né? Então, também lembrando que conciliar essa rotina, né? Quer dizer, e a Pamela também tem outra característica, ela não é nem de Montenegro, né? Ela é do município de São José do Sul. É também um outro fator relevante, né? Pensar assim, imaginar a rotina de trazer a Pamela para a Fundarte não sei quantas vezes por semana, de participar do balé, de se formar no balé e agora está aqui no violino. Então, quer dizer, e estendendo também a Morgana, também outra formanda também, não é de Montenegro, né? Então, se a gente para um pouco só para imaginar essa rotina, né, essa organização, né, de pilotos e copilotos, quer dizer, de trazer, então, é extraordinário. E os colegas também já deram várias mensagens, vários recados. E um também que eu digo, sim, alguns já fazem isso, mas assim, de quando saírem da Fundarte, não esqueçam da Fundarte, volte para a Fundarte sempre que possível, no sentido também de participar porque formar-se não quer dizer, dar tchau para a Fundarte. Quer dizer, existe possibilidade de tocar em grupos da Fundarte, né? Tem grupo cordas, grupo de choro, né? Então a gente busca também assim que haja essa continuidade para os vários grupos, camerata de violões, camerata também, então tem várias opções para continuarem exercendo, né, aproveitando esse trabalho que foi feito nesses pelo menos 7 anos, né? Acho que pelo menos 7 anos estão aqui. Parabéns a todas, é grande alegria também ter a Pamela e a Morgana na camerata, né, de cordas e tal, e é incrível. E também esse trabalho que a gente, eu acho que vem conseguindo fazer cada vez mais, que é um trabalho de música de câmara, né? Fazer os alunos tocarem juntos, né? Que é uma das, não digo objetivos, mas assim, que é uma das finalidades, vamos dizer, da música, que é o fazer música juntos, né? Tocar juntos. Então, as três estendo, né, dizendo assim, continuem na Fundarte, mesmo vindo de outros municípios. Eu acho que a Pamela é a primeira violinista de São José do Sul, né? Então, acredito. Muito obrigado, então, isso. Então, convidamos o professor Heine Wentz para fazer a entrega do certificado da aluna Pamela Mombach, no formanda do curso básico Instrumento Violino. O professor Jonathan, então, fará a entrega do certificado à aluna formanda Morgana Kremer no instrumento violoncelo. O professor Eduardo Pastorini, então, fará a entrega do certificado à aluna Manuele, no instrumento violão.
começo, assim, foi uma coisa nova, né? Porque violino até não é um instrumento tão fácil de começar a aprender. Mas aí eu peguei o jeito e fui indo. E eu entrei por meio da musicalização com a prof. Sandra. Quando eu era bem pequenininha, eu ainda fazia balé, me formei ano passado, inclusive. Eu fazia musicalização e eu descobri o violino na aula dela. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu queria fazer violino. E a minha mãe pensou, besteira, né? Aí no final eu insisti tanto que ela me colocou no violino, e aí eu tô até hoje.
eu só tinha referência sonora do violoncelo. Então eu tinha muita curiosidade de saber como que era o instrumento, né? Então eu já sabia que ele era grande, mas eu não fazia ideia assim de como era a estrutura dele. Então essa primeira aula foi bem instigante no sentido de descobrir como que era, né, esse instrumento. E claro, já saí tocando algumas coisas, né, bem elementares ali que o professor foi indicando, mas foi uma surpresa muito grande, porque eu não tinha a menor ideia de como era o instrumento. Acho que a música,
é uma forma de comunicação, né? Não importa em qual parte do mundo, qual idioma que as pessoas falam, a gente sempre consegue se comunicar através da música.
Agradecemos a presença de todos.